Alô, amigos, aqui estamos com mais um YouTube e desta vez continuamos com uma série que já mandei em curtas sobre a crise, sobre o escândalo, sobre a tentativa de privatização do futebol, ou pelo menos das Copas do Mundo, pelo presidente da FIFA, ali aqui perto, em Zurique, Gianni Infantino. Se você não acompanhou os curtas, poderá ver depois no meu YouTube Olhar Crítico do Rui Martins, ou então ouvindo este que vem agora, que é uma síntese do que aconteceu nesses últimos dias, nessa semana. Você já terá uma ideia do que está acontecendo. A Copa do Mundo está ainda recente na nossa memória e já aconteceu tanta coisa com a tentativa do Gianni Infantino de privatizar. A reação foi forte. Tudo indica que Infantino não será reeleito em março. Durante os últimos dias, falava-se mesmo numa necessidade de sua demissão. Mas ele se agarrou, porque isso é uma verdadeira galinha de ovos de ouro. Se agarrou na presidência da FIFA e não caiu. Fez uma reunião em Rabat, no Marrocos, conseguiu o apoio do pessoal que trabalha com ele na direção da FIFA, mas não tem o apoio das associações de futebol nacionais distribuídas no mundo, no total de 211. Se você se interessa por futebol e quer saber mais coisas, inscreva-se aqui neste canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe também o seu comentário. Eu sou Rui Martins, um veterano jornalista que já foi correspondente em Paris e Genebra, que ainda está na ativa no Observatório da Imprensa, no Correio do Brasil, na revista Será e outras mídias. Se inscreveu? Colocou o like? Vamos lá então. Qual é o título? O título que eu coloquei, que vai sair agora no Observatório da Imprensa, é a desmonetização e demonização do presidente da FIFA. Desmonetização, você sabe o que é, né? Quem tem bastante inscritos e muitos likes, o YouTube monetiza, paga para ele. E quando você comete algum erro, o YouTube desmonetiza. É isso que está acontecendo, pode acontecer, a 80% vai acontecer com Gianni Infantino na FIFA. Vai acabar sendo desmonetizado. De todos os textos que vi, né, na imprensa e canais sobre a atual crise na FIFA, envolvendo diretamente seu presidente Gianni Infantino, dois desses textos me pareceram os mais apropriados e mais inteligentes, e ambos foram utilizados no lead do jornal online francês Mediapart. Por isso, transcrevi no Observatório da Imprensa e repito aqui, entre aspas, né, porque eu vou transcrever do Mediapart. Falando do Gianni, sua corrida desenfreada rumo à mercantilização do futebol e seu alinhamento exagerado com Donald Trump acabaram por desmonetizá-lo.
Segundo texto do Mediapart, como um jogador de pôquer embriagado pelos seus ganhos, Gianni Infantino tentou a jogada além da conta. Fecha as aspas, meu comentário, e quebrou a cara. A palavra usada pelo Mediapart é neologismo, originado do YouTube, onde os canais com mais inscritos e mais visualizações são monetizados. Mas Gianni Infantino, além de correr o risco de perder a FIFA e ser desmonetizado por gula, está sendo também devidamente demonizado por crime de tentativa de destruição da Copa do Mundo de futebol. O futebol que é a alegria do povo. Justamente demonizado. Não é inocente, não. Mas quem é Gianni Infantino? O suíço-italiano, filho de imigrantes italianos na Suíça, nascido em Brick, casado com uma libanesa, o poderoso presidente da FIFA, a poderosa federação dirigente do futebol mundial, que poderia ser caricaturado de chuteiras, calção e camiseta, mas, na verdade, quem sabe ele nem joga futebol. Se trata de um ditador de terno e gravata que, acabo de descobrir seus diretores e conselheiros, 2 deles se demitiram, decide tudo sozinho. Ele faz tudo sozinho. Ele vai lá com o Trump e negocia um negócio de privatizar a FIFA e ninguém fica sabendo. Foi o jornal The Times que publicou nos Estados Unidos a notícia antes que Infantino informasse seus conselheiros e funcionários e a imprensa mundial e as associações nacionais de futebol. É um ditador, manda. Só que exagerou. E não terá um longo contrato, um longo mandato, como o francês Gilles Rimet e o brasileiro João Avelange. Gianni Infantino, se renunciar ao seu posto, ou se não for reeleito em março, fará lembrar quem? Fará lembrar o presidente da FIFA, Joseph Blatter, obrigado a renunciar e banido da FIFA por 6 anos, em meio a um escândalo por corrupção que envolveu também altos funcionários. Não é o caso de Infantino, mas ele criou uma onda de choque no futebol mundial ao anunciar a privatização das Copas do Mundo, com a criação de uma sociedade privada, aberta a capitais privados, a FFF, FIFA Forward Enterprise, destinada a administrar suas atividades comerciais, podendo reunir mais de 10 bilhões de dólares. Uma revolução numa organização destinada ao desenvolvimento do futebol mundial, mas sem fins lucrativos. Piada, hein? Ora, a direção desse grupo de investidores, e aqui também tem safadeza, ficaria com quem? Com Joshua Kushner. Irmão de quem? Irmão do genro de quem? De Trump. Jared Kushner. Tinha que estar o Trump nessa história também, né? Bandido com bandido.
Infantino poderia se tornar o diretor-geral da empresa FFF, mesmo depois de já não ser mais presidente da FIFA, acumulando a presidência, por enquanto, da FIFA, ou nomeando o financista Greg Maffei, outro elemento próximo do grupo Trump. A patota reunida. Infantino teria assim em suas mãos uma verdadeira galinha dos ovos de ouro. Mas também poderia ser chamado de novo rei Midas, por transformar em ouro tudo aquilo em que toca. Pelo menos até o começo dessa semana, quando estourou o escândalo. Tão logo esse projeto financeiro foi anunciado para ser aprovado, gerando 40 milhões de dólares para as associações nacionais da FIFA, era uma maneira de comprar as associações. Cada uma ia receber 40 milhões de dólares, inclusive a brasileira. Houve uma reação contrária, primeiro da UEFA. As federações europeias pertencentes à UEFA botaram a boca no trombone e falaram safadeza. A UEFA prometeu boicotar. Se essa negociata, se essa safadeza, se essa privatização ocorrer, nós vamos boicotar a Copa do Mundo. Aí a primeira Copa do Mundo, que é do futebol feminino, que vai ser no Brasil ano que vem. Já começava assim. Logo a seguir a CONCACAF, que são as associações da América do Norte e do Caribe. Só não reagiram contra as associações, só não reagiram contra o Gianni Infantino as associações sul-americanas. Ai, os sul-americanos, o Brasil no meio, como a CBF. E as associações africanas, talvez as únicas que foram beneficiadas pelo Gianni Infantino. Elas participaram da Copa, que acabou recentemente. Essas talvez tenham razão em apoiar o Infantino. Talvez por isso que ele está lá em Rabat. E 2 principais conselheiros de Infantino na FIFA se demitiram e aumentaram as críticas contra o Mundial de Futebol deste ano em 3 países, né? Foi uma coisa nova que inventou o Infantino. As pausas no meio do jogo a pretexto de beneficiarem os jogadores, mas na verdade eram pausas chamadas de publicidade nos canais de TV transmissor de jogos. Parava ali, 2 minutinhos, e entrava milhões de dólares com as publicidades. É para dar água para os jogadores. Vai lá, conversa mole. Correram críticas ao projeto de se fazer Copas a cada 2 anos. Era outro projeto do Infantino. Cada 2 anos ele guarda em 4. Dali a pouco era todo ano. Virava o quê? Coisa comum. Perdia o interesse. E de se aumentar de 48 para 64 o número de participantes da Copa, com os jogos distribuídos em 3 continentes, inclusive na Arábia Saudita. De nada adiantou Infantino fazer marcha ré e retirar o plano. A crise tinha sido criada. Aumentou a pressão pela demissão de Gianni Infantino, que tentou ontem, numa reunião em Rabat, capital do Marrocos, acalmar os principais dirigentes. Já acalmou. Hoje de manhã, eles já falaram, tá tudo bem, o Gianni Infantino só faltou ficar de joelho, mas tudo bem.
Só que as associações nacionais não estão nessa. E é aí que está a coisa. Mas se não houver, então, demissão, não vai haver do Infantino, o mais provável é o EFA encontrar um nome capaz de reunir a atual oposição e derrotar Infantino nas eleições de março, daqui a 7 meses. No momento, Infantino perdeu a maioria das 211 associações. Ele já tem 143 associações contra ele. Ou seja, se não houver algum fator novo, Infantino já era. Privatização da Copa do Mundo? Nunca. Estamos aí? Gostou? Deixa um clique, deixa um comentário, compartilhe com seus amigos. Futebolista, quem gosta de jogar futebol, gosta de saber essas coisas bem recentes. E se inscreve nesse canal, porque se você não se inscrever nesse canal, o algoritmo me deixa sozinho e o canal não cresce e essa conversa que eu tenho com vocês vai acabar. Se vocês se inscrever, não acaba. Outra coisa, este canal é gratuito. Tá cheio de canal aí que pede, me dá um Pix. Hã? Dá um dinheirinho aí. Oi, você aí, me dá um dinheirinho aí. Aqui não se pede dinheirinho nenhum. Isto aqui eu faço de uma maneira benévola. É o meu prazer em conversar com vocês. Não teria cabimento eu pedir dinheiro para fazer isso, tá? Ok? E os meus textos estão no Observatório da Imprensa, no Correio do Brasil, na Revista Será e outras mídias. Um grande abraço e até a próxima.